Oi, gente, meu nome é Nayara Silva e esse é o nosso 10º episódio de Nômades da Mesa. E hoje estamos em uma mesa diferente, né? Um lugar diferente. Um lugar diferente, estamos cheios de novidades. A Nômade está indo para um novo local e a gente quis gravar esse episódio. Depois o Paulo vai explicar o que o número 10 é, que a gente acabou de descobrir aqui, que foi uma coincidência, mas a gente está bem feliz com esse resultado desse número. E a gente quis mostrar um pouquinho aqui da Decor também para vocês. E a gente está aqui hoje com a Emanuela Pagliosa, nossa amiga de bastante tempo, e o Paulo Toninho, né, arquitetos na área, há 10 anos trabalhando aqui no litoral, né, toda Santa Catarina, com projetos de interiores, comerciais, residenciais. Então, muito obrigado por terem aceito o convite, Manu. Obrigada pelo convite mais uma vez aqui com a gente. Espero que você... Eu tava no primeiro e agora tô no 10º. Viu? Início e fechamento de ciclo. Exatamente. Então, vou abrir um pouquinho para vocês se apresentarem, falar um pouquinho do trabalho de vocês e a gente começa. Hoje a gente vai falar um pouquinho das tendências da Feira de Milão, né? E só eu que tô aqui de fora, né? Os três estiveram lá. Oi, gente. Meu nome é Rafaela Werner, tudo bom? Já virou praxe, né, Rafa? Tudo bem. Rafaela Werner, Rafaela Pinto Werner, senão teu pai fica bravo, né? Aqui com a gente também. Então, Paulo, apresenta um pouquinho o teu escritório pra gente. Tá certo. Obrigado pelo convite, Nay. Adorei fazer parte hoje com vocês dessa nossa roda de conversa e falar um pouquinho, né, sobre as tendências de Milão. E antes de começar, né, apenas falando sobre o número 10, né? O número 10, ele é um número que ele mostra pra gente inícios e términos de ciclo. Então, acho que é algo que fecha muito com o que vocês estão passando pelo momento, né? Que vocês estão indo, virando a página, indo para uma nova, né? Casa, então é algo bem simbólico, né? Bom, como a Nay já falou, né? Já atuo na área há 10 anos, né? Tenho um escritório aqui em Balneário Camboriú e em Florianópolis também. Nosso escritório trabalha com projetos de interiores, residenciais, comerciais. Eu sou doutoranda em design. Meu foco é em experiência do usuário, né? Experiência focando principalmente na forma como as pessoas vão vivenciar o ambiente construído, tá? E também tenho especialização em store design, em retail design, que é o design de varejo, né? Que é o design de lojas, de pontos de venda físicos, né? Quiosques, pop-up stores, estão abraçando também toda essa parte. Então, é uma área que eu gosto muito e atuo também com consultorias nessa área. Então, às vezes, não necessariamente são projetos de interiores, mas são consultorias de como você mudar e oferecer uma experiência diferenciada e mais alinhada com... Eu não sabia disso. Também não. Quando a gente se conheceu, eu sabia que você fazia um trabalho para uma outra loja, mas eu achei que era você estava fazendo o design da loja, interior, essa parte. Não, a gente faz, também atende dessa parte, mas o trabalho que eu mais desenvolvo com varejo, ele é relacionado à consultoria mesmo. É onde a gente faz o mapeamento, né, da jornada, dos diversos pontos de contato que a gente tem, né, desde antes de entrar numa loja até o momento que você volta para casa. Vamos ter que conversar. Vamos conversar sobre isso. E é uma área que me encanta muito. Eu acho que a arquitetura, né, ela traz pra gente esse domínio mesmo do ambiente, né, do projeto, e o design, ele já nos aproxima de uma linguagem mais business, né, de uma linguagem de como você, então, vai operacionalizar essas ideias de uma forma que a empresa consiga aplicar no seu dia a dia, né. Então, para mim foi assim virar a chave mesmo quando eu comecei a me aproximar do design, né? Especialização, mestrado, agora o doutorado, né? Todo na área do design. São áreas super complementares, né? A Manu também está numa área do design agora, que ela já vai comentar um pouquinho. Mas são coisas que se complementam, né? São formações que se complementam. E faz a gente também sair um pouquinho da caixinha, né? De pensar só daquela mesma forma tradicional, né? Da arquitetura. E que legal, eu até como lojista, ouvindo você falar,
que realmente não sabia desse teu trabalho, é legal ouvir você olhando, nos trazendo esse olhar de como o profissional vê a loja, da experiência que vocês querem receber ao entrar numa loja, como ser atendido. A gente tem falado muito nisso, né, Rafa? Tivemos alguns treinamentos até falando sobre isso. De que legal é quando vocês nos trazem essa questão, não tá legal Os isso. feedback de vocês. E aí essa tua consultoria super se encaixa. Exato. Não, é um trabalho que a gente tem resultados super legais. A gente teve um case em 2022, final de 2022, com a Harley Davidson, né? É uma concessionária, eles vendem automóveis, automóveis não, motos, né? Motos. Mas eles têm toda uma linha de produtos desde vestuário, calçados, memorabilia, pequenas motinhos, né? É incrível, né? Tem muitos produtos. E eles queriam atrair um público diferente. Então foi quando eles alugaram um ponto, né? Uma loja no Pátio Batel, em Curitiba. E a intenção deles não era comercializar moto. A intenção ali era comercializar produtos que refletissem o lifestyle de quem gosta de Harley Davidson, né? Então e tem, né? Quem gosta, gosta de se vestir para mostrar. Eu faço parte desse clube. E daí foi um case muito legal, porque ali a gente, a partir dessa identidade, dessa persona Harley Davidson, a gente conseguiu, então, oferecer para eles soluções que atendessem toda a questão da sensorialidade. Então, quais são as cores da Harley Davidson? Qual é o cheiro da Harley Davidson? Né? Qual é a programação musical de uma Harley Davidson, né? E é muito importante tu entrar na loja e sentir a identidade, né? Tanto em todos os sentidos. Pra não ficar uma coisa perdida, né? Eu trabalho muito isso. A gente tenta trabalhar muito isso com a nossa equipe, né, Rafa? Bastante. Porque, assim, eu amo música popular, amo MPB, e eu gosto que a gente, claro, para nós que estamos todos os dias no ambiente, enjoa. Sim. Só que é tão importante quando realmente você vem uma vez, você ouviu aquela música, daqui a pouco você vem, você vai estar em outro lugar e você vai lembrar. Vai lembrar. Do cheiro. Tudo atua na nossa memória, né? Então, é um trabalho que eu desenvolvo e sou apaixonado também. E nos últimos anos venho desenvolvendo mais, né? Que legal. Vamos, com certeza. Se você quiser ir no tutorial do Paulo Tunin, peça pra ele um drink com Sabe que ela não esquece, tá? Que bom. Ela sempre fala a verdade do Expresso Tônica. Manu, conta pra gente um pouquinho do escritório. Eu sou a Manu Pagliosa, eu sou arquiteta, tenho especialidade em visual merchandising e agora design mobiliário também. Temos novidades por aí, né, Manu? E hoje o meu escritório, ele atua mais como um estúdio criativo, né? Eu gosto de falar estúdio criativo para abranger várias áreas de design e criação, né? Eu quero muito que novas vertentes entrem no meu escritório, né? Então, por isso que eu já tô com esse projeto paralelo, desenvolvendo algumas peças de design autoral, de mobiliário. E eu quero que o meu escritório vá para esse caminho bem criativo, né? Que a gente abrace essa parte. Né? É muito roxinho. É engraçado a gente ver como cada profissional tem essa... Combina, né? Combina Muito. Porque realmente você legal, tem tudo a ver com essa parte criativa, de gostar. E agora você me falando, essa parte sensorial. É bem importante. É bem importante. Muito legal. E assim, eu tento sempre embasar os meus projetos, o Paulo também, nos full huntings que a gente faz, né, Paulo? A gente viaja bastante. Então, a gente sempre tenta trazer essas tendências e essas novidades sempre para dentro do nosso projeto, né? E as não só Salone del Mobile, né? Claro. Mas outras capitais mundiais a gente faz muita curadoria. E às vezes o nosso olhar não tá nem no design ou na arquitetura, mas ele tá no cinema, ele tá na música. Exatamente, na moda. Ele tá na moda, ele tá nas outras formas de expressão da arte, né? Porque eu acho que a gente precisa beber de outras fontes para poder criar. Exatamente. Né? É que tudo que a gente vê, a gente, né? Eu acho, a gente capta a imagem e você fica com aquela
aquele som na tua cabeça. Sim. Exemplo, a gente foi na casa da Manu um Ah, tempo atrás verdade. conhecer o apartamento. Um cheiro maravilhoso. Que na loja eu não gostava Viu do só? cheiro. Cheirinho. Mas eu fui na casa da Manu, o cheiro. E era o cheiro daqui. E era o cheiro daqui. Aham. O figo. Aham. E aí, Green lá, Fig. Aham. lá você colocou... Não, a gente tava ouvindo e você tem a A a vitrola. vitrola. A vitrola. Vitrola. E eu fiquei com aquilo na minha cabeça. Falei, eu quero uma vitrola. E ela colocou um jazz. Eu não gosto de É. jazz. Mas Enfim, Ficou então olha como é aconchegante. importante esse olhar de você conhecer lugares, viajar, Uhum. conhecer pessoas, alimentar o olhar, culturas diferentes, porque eu amo música. E depois eu fui na casa de um outro cliente, e ele tem uma, e ele começou a me explicar, o Everton de Brusque até, começou a explicar o som, Uhum. olha só, observa só o violão. Então, realmente, esse olhar, que não é só o olhar, é o sentir, é o Exatamente. cheirar, é o ouvir, Exatamente. né, que você conquista isso conhecendo lugares, pessoas, viagens, Exatamente. se É isso aí. alimentar em outros lugares. já dizia o Aham. ditado, né? A primeira impressão que fica. É, Isso. exatamente. Exato. Então, vamos, senão a gente gosta de Vamos, papiar, senão né? a gente vai falar de outro Vamos tema. acabar mudando o tópico. Vamos acabar mudando, porque a gente adora um papiar. Um papiar. Então, a gente vai falar um pouco, né, sobre a feira Milão, né, Salão de Milão. Vocês três estiveram presentes, então acho que vocês vão ter várias coisas para acrescentar para a gente. A gente sabe que, sim, já se viu muita coisa, mas cada momento que vocês falam, a gente aprende algo diferente. Eu até estava lendo o destaque essa semana e também vi umas coisas muito legais que saiu. O olhar de cada um é diferente. Com né? certeza. E como você falou, vocês fazem muita coisa fora também, né, Manu? Uhum. Então, vocês veem também a feira acontecendo em um outro momento? Uhum. Esse ano foi, acho que, minha 7ª feira. Então, eu já tenho um olhar diferente, por exemplo, da Rafa, que que foi foi a primeira agora vez. a primeira vez. Aham. Né? Então, Um acho que olhar cada mais vez rigoroso até. mais rigoroso. Eu já sei aonde eu gosto de ir, onde eu sei que não... Agilidades. Tipo, então, eu fiquei perdida lá dentro. É É um gigantesco. mundo de possibilidades, Aham. né, Rafa? Meu Deus, muito. É a muito, cidade muito. toda vivendo Aham. aquilo, com Uhum. muitos showrooms ao mesmo tempo, Sim. tendo ativações, então fica até difícil decidir para difícil. onde ir, né? Eu só fui onde indicaram. Aham. Então, eu É tinha a uma primeira, manhã né? só, E pouco né? tempo também, né, Rafa? Uma E manhã. eu e o Paulo, a gente fala cada ano que a gente vai, a gente fala, meu Deus, tem que vir mais um dia. Uhum. Porque daí a gente não consegue ver tudo que a gente Uhum. queria ver. A gente tem que meio que escolher, assim. E geralmente né? vocês vão quantos Sim. dias na feira? 5, 6. A gente fica uma semana em Milão, Aham. normalmente. O Salone, a feira em si, a gente vai 1, 2 dias, né? O mais tá. interessante, eu acho, pra nós o agora, Fuori, é o né? Fuori Salone, que é a Design Week, que acontece Depois. em Milão. Não, acontece Em toda a ali no- cidade. em toda a Isso, cidade. ao mesmo Não tempo só lá da no feira, Salone. mas ela se Tem expande para no todos Brera, os né? bairros. Em Tem. vários bairros, tem em todos os bairros de Milão. Há 61 anos já existe esse movimento, né? Sim. Desde 1961. E 63 anos, na verdade. Uhum. Então, São Paulo está tentando fazer isso, Tá. né? Já. Que E eu é acho legal. tudo A essa semana, a DW DW, tá né? cada vez Tá melhor, cada vez né? melhor. Tá cada vez Que é melhor. não somente a feira que acontece Uhum. em determinados lugares, mas todas as cidades, lojistas preparando as lojas com Oferecendo experiências. experiências, né? Porque assim, você não vai mais só para ver o mobiliário, o Não. lançamento. Não. Você a quer experiência. Como é que essa experiência. marca vai te Impactar. pegar, né? Como é que ela vai... Como é que você vai lembrar, né, Exatamente. daquela marca? Tem muitas, O que né? que ela vai O que ela imprimir vai em fazer de você, né? diferente? Porque hoje até a gente estava conversando com uma cliente que veio aqui e teve uma outra loja que vendia o segmento produto como o nosso. A gente falou, produto. Sim, existem as exclusividades hoje em dia, Sim. mas basicamente produto todos os lojistas têm o mesmo. Exatamente. Mas de que forma que a gente Onde vai é que a prender gente o cliente? vai- Aham. Né? O cliente vocês, o Exato. cliente final, de que forma, onde? Então, acho que São Paulo está tentando fazer o que Milão, né, tem trazido em todos esses Há anos. alguns tempos. Aham. A gente percebe também outras feiras, né? Maison Yobier em Paris, né? 3 Days of Design em Copenhague. Copenhague. Então, em Nova York também temos feira de design,
Então, as capitais, elas têm né? Sim, Elas movimentar viram pra nisso isso. uma grande oportunidade de movimentar o mercado. De atrair pessoas. Né? Porque não atrair é só a pessoas. pessoa, hotelaria, Exato. tudo, movimenta a alimentação, cidade restaurantes, Exatamente. tudo, né? Todo mundo se beneficia, né? Sim, que legal, que bom. Acho que a gente tomara que São Paulo cada vez mais Exato. e que venham também para as nossas Exatamente. cidades, Por que né? não Também. ter uma feira latina, né? Por que não? Tipo, aqui na Dos região, vinhos. olha que delícia, Né? nossa cidade tão próspera. Tem Feiras de tantas coisas já imagino construção já umas cores. começaram a vir, né? que a gente Agora, tem levar esse agora olhar com- mais criativo. Mas assim, juntar um design É. mexicano, Uhum. chileno e Isso. fazer uma Exato, feira... uma coisa latino-americana, É. ficaria incrível, Era né? incrível. Porque agora Balneário a gente já tem a Construir Aí, né? Que é uma feira, inclusive, que a Nomad Uhum. participa. Já é o Uhum. segundo ano é o segundo ano da feira e nós Uhum. vamos estar presentes de novo. Que já está Sim, começando a movimentar. exato. Sim. Né, como outras feiras que tem nesse mesmo lugar ali. Esqueci o nome, Expocentro, né? Na Expo Centro, Expo Balneário Centro. Então, Expo que venham mais. E por que não? A gente fala muito aqui na loja, a gente fala sempre no podcast que tem que se encerrar essa concorrência que as lojas têm. O porquê não as Exatamente. lojas se unirem e Se fazer unirem. algo, Se apoiarem pra... começarem a Essa- fazer esse movimento como vocês, arquitetos, designers, decoradores. Imagina, vocês não poderiam se relacionar se existir essa Exatamente, concorrência. Exatamente. E às vezes cria até uma relação ruim até com o próprio profissional, né? Uhum. Você ter essa competição entre as lojas é bem desgastante, assim. Sim, né? não, a gente bate muito nessa tecla que quanto Uhum. mais a gente poder nos indicar, eu não tenho essa peça que você precisa aqui, mas você vai pegar o copo aqui, vai pegar a taça em outro Exatamente, qual o lugar, problema? vai pegar o design que aquela outra loja é exclusivo, e vai fazer o mercado girar, e daqui a pouco a gente pode criar uma DW de Balneário Exato. Camboriú. Aham, O sonho dela. Exatamente. Exatamente. Mas por que não, né? Vamos movimentar, a gente tá sempre em movimento. Ué, já dizia o nome. Nômade. Então vamos lá, vamos começar falando um pouquinho sobre cores, materiais e texturas. Isso. Né, Ok. que assim, eu amo cor, né, gente? Deu pra ver, né? Dá pra Todo mundo de perceber. preto e a Nai de Olha, vermelho. Eu Então- sempre falo que os italianos, eles são bem coloridos, né? Aham, Eles têm são. uma cultura de trazer muita cor pra casa, né? É, a Então, cor tá- até antes de eu fazer a pergunta, uma coisa que eu tenho observado bastante aqui na loja, os clientes estão mais ousados nas Uhum. cores. Então, Porque as pessoas tinham muito medo de usar cor. Sim. Era o projeto branco, era o projeto off, era o projeto neutro, né? uhum. Quando se tinha uma cor, às vezes era na almofada. Até uma porque decor. tem aquele conceito da pessoa achar que a temporalidade, eu quero uma casa que dure, Pra que ela que tem dure, que ser seja neutra. temporal, então por Mas isso... o atemporal é você mudar de Aham. cor, é você mudar de tecido, é você botar a estampa e depois mudar. Então, isso traz uma casa viva, né? uma casa Claro, viva. uma casa Ó, Me viva. lembrou de duas coisas, por isso que eu digo, nós vamos ficar aqui a noite toda, se deixar. Outro dia, duas pessoas me falaram algo que eu fiquei martelando também. Eu amo cor. E tava escolhendo a cor da fachada da nova loja. casa. E botei a cor da loja, que é o É um begezinho. bege clarinho areia. da nossa parede. E aí, essa arquiteta olhou pra mim e falou: Nai, você ama cor. Você adora cor, a gente sempre vê você com uma cor Já diferente. leva isso pra- Por que não você colocar na identidade, principalmente na fachada, não vai influenciar no teu produto? Chama atenção. Exatamente. Você vai trabalhar toda a parte visual Uhum. e eu fiquei com aquilo. Ah, eu já tive uma ideia. Olha lá, ó, viu? Também Ah, eu eu já- vou contar aqui, porque Então, Eu daí... já pensei Não também. dá né? spoiler. Aham. E outra casa viva que você falou, mano, tem uma design que tá fazendo um trabalho muito legal, que chama Karen Lindenberg, não sei falar o nome dela, sobrenome. E ela trabalha com Feng Shui, Uhum. só que ela tá Sim, indo... você me falou. que ela tá indo com essa pegada da casa viva, em trabalhar em parceria com vocês para trabalhar essa história da casa viva, a cor, a planta, a luz solar. Tudo isso que vai Vai dando fazer com que a experiência pra ela. energia do ambiente também Mude. mude, né? Mude. Então, assim, quais são as cores e materiais dominantes que foram observadas e que são os principais lançamentos deste ano que vocês, com o olhar de vocês, viram lá? Sim. As paletas de cores, as texturas, as texturas mais preferidas pelos designers nos materiais, Uhum. sofás. O que vocês Eu viram, acho- assim, que chamou mais atenção Eu de acho vocês? que esse ano, né, continuou. Continua, né? A gente vê que as tendências, elas nunca são de um ano.
elas não vão mudar desse ano para o ano que vem. Drasticamente. Não, não porque vão. a gente tem que pensar que essas marcas, elas fazem estudos, relatórios de tendência de comportamento. Então, elas analisam traços comportamentais das pessoas, né? E hoje em dia, do mundo inteiro, porque o mundo está globalizado, né? Então, elas fazem essa pesquisa, muitas vezes até etnográfica, e eles, então, vão traçar ali um panorama de tendências que vai durar uns 10 anos, né? Tem uma Até porque durabilidade de uns 10 essa anos. mudança não pode ser muito drástica, porque a gente vê Não. questão de investimento. Ninguém pode... A gente ano vê pode- que tem todo as ano cores mudar, né? do ano, né? Que Tem, lançam, claro. Porque... Mas a gente vê assim no Salone, no Fuori Salone em Milão, que é uma coisa contínua, né? A gente até pode ver, por exemplo... Vamos colocar aqui algumas imagens? Vamos. Até Eles até podem, por exemplo, trazer uma cor que a Pantone propôs, mas eles não se limitam a isso. Não se limitam né? a isso, exatamente. Então, falando de cores, a gente vê uma predominância dos tons terrosos, né? A gente vê isso com força. Variação, né? De laranjas de claros a laranjas amarronzados. Eu vi muito amarelo lá. Amarelo tá amarelos vindo mostarda, desde o ano passado. né? Amarelo, azul bique tá vindo Então, um pouquinho. Olha ainda interessa. estão tentando, né? O azul O azul Verdes. bique, eu vi uma combinação de uma casa amarelo, com todas as aberturas no azul bique, ficou lindíssima. Sim. Às vezes um contraste inusitado que você nem sabia que iria funcionar, né? E o que a gente viu muito forte foi o Burgundy, que é o nosso Bordeaux, né? O nosso Marsala também. Essa cor realmente veio com muita força esse ano, né? Bem forte. Ela estava no têxtil, ela estava nas pedras exóticas, ela estava em laca. Nos mobiliários, peças soltas. Ela estava acessórios. por todo lugar. E muito ambiente ainda monocromático. Olha, temos essas propostas. Teve monocromáticos, que às vezes mas monocromáticos dentro de uma paleta bege. Por exemplo, de terrosos, uma paleta né? terrosa. A gente até vê uma imagem aqui da Baxter, onde a gente vê essa... Claro, nós temos ali um pontinho de verde, mas é uma variação dentro dos terrosos. Dos terrosos, né? dentro de uma certa paleta, né? Isso, seja na camurça da poltrona, ou nessa camurça que também está revestindo a parede ao fundo, né? Ou na pintura também da parede. Eu fui com um olhar mais na decoração, né, pra feira. E todos os ambientes que eu entrava, sempre tinha uma peça de decoração colorida. Muito chamativa, assim, por mais que o ambiente... A gente tá tendo bastante procura, não tinha, né? Não tinha, até porque a gente fez uma curadoria mais peças brancas e nudes, né? Sim. Aí, passado, né? Aí chegou, aí começou, não, mas a gente quer colorido, queria uma cor, ai meu Deus. Não, e às vezes assim, você quer optar por uma paleta mais neutra como base, ok, porque você tem medo de usar e de enjoar, com certeza, mas você não tem essas... Brincar, né? Você pode brincar na decoração, você pode brincar nesses objetos, né? Que são mais nômades dentro da casa, né? Você pode trocar uma poltrona de lugar, como você pode trocar um vaso, um adorno, trocar né? a cor da almofada. Exato. Mas acho que o que tem me surpreendido bastante é a ousadia de misturar as cores, os tons. Isso. Realmente um amarelo com azul. Nós gostamos muito, né, Manu, de algo que nós vimos na feira ainda no ano passado, 2023, que foi o roxo com o verde. Né? Essa combinação nos pegou muito e é uma combinação que você sente as pessoas hesitam, né, por aceitar, porque é algo que você não está muito acostumado, mas é uma combinação que fica muito bonita. Tanto a Baxter quanto a Amoroso, que são as minhas marcas favoritas, elas estavam com bastante peças roxas. Uma proposta roxas, nisso, verde né? lima, a Cassina também, a Cassina muito essa questão da variação de cor, né? Amarelinho, baunilha, a Cassina sabe bastante. Até peguei um livro aqui. Esse livro é ótimo. Cores, é ótimo. Eu adoro esse livro. Semanas que a gente não tem muito lido, bom. E eu tenho feito uma brincadeira com a equipe. Então,
uma vez a semana a gente tem a nossa reunião semanal. Esse livro é muito bom. E a gente abre uma cor e fala um pouco sobre ela. Porque claro. Geralmente é baseado na roupa que a Nai vem trabalhar no dia. A gente tá, esse livro é muito bom. É da Eva Heller, não é? Tem aqui, muito bom esse Psicologia livro das Você falou cores. sobre o azul. Tu gostou bastante falou sobre o azul, rosa, o vermelho. Então, como isso influencia também na nossa imagem. Exatamente. Influencia na imagem, influencia na Tudo. mensagem que a gente quer passar Na para os sensação. outros, na mensagem que a gente passa pra gente mesmo, né? Porque ela vai alterar o seu humor também. Super. Né? Então, a cor ela é muito importante. Foi lá o time. Outra coisa que a gente viu também, saindo um pouco das cores, os tecidos texturizados. Então, a gente viu muito buclé. Eu vi bastante na Amoroso a questão de tecidos com alguns traços neons e com texturas diferentes, texturas com desenhos. Isso me chamou bastante atenção, achei bem inovador, assim. Até um toque de high-tech eu achei em algumas texturas, trazendo como esse se fosse neon. querer lançar um olhar futurista para os tecidos, para os têxteis, Eu né? achei bem legal. Outra coisa que me chamou muito, muito atenção esse ano foi o uso do inox. Como o inox estava sendo usado. Revestindo bastante. superfícies, no Exatamente. mobiliário. Nos objetos de decoração também. E ele polido mesmo. Polido. Claro, ele vem também no escovado, mas aqui a gente tá, né, com um exemplo da Baxter. Polido, uma lindo nessa lateral. mesa lateral. Né, ele curvado, polido, como ele é. E ele é um material frio e inserido nesses ambientes coloridos, ele traz todo ele um traz outro aconchego, ele traz... Fica elegante e não fica aquela coisa clássica. Exatamente. Que o brilho traz. E vem para aquele Ou até aquele mesmo apelo aquela coisa futurista. o inox é uma cozinha industrial, não necessariamente, né? O inox ele pode estar presente sim em mobiliário, né? E sustentabilidade, gente, impacto ambiental. Essa era para você. Era para Rafa falar essa. Rafa, deixa eu descansar um pouquinho, tomar um vinho, vai lá. Então, time, como as preocupações com a sustentabilidade estão influenciando o design de móveis como as preocupações... Eu tenho um déficit de atenção às vezes. Como as preocupações com a sustentabilidade estão influenciando o design de móveis e interiores na Design Week de Milão? Então, a gente viu esse ano algumas soluções, né, mas a gente até reaproveitamento, a gente estava discutindo sobre sustentabilidade. Que é muito tímido ainda, né? Pequeno, a gente vê que essa é uma preocupação global, né? E ela precisa fazer parte da gente, né? Porque a gente vivencia isso dia após dia. A gente acabou de vivenciar uma catástrofe ambiental aqui no nosso país. E a gente precisa pensar na forma como a gente gera resíduos, né? E como reutilizar. Como reutilisar esses resíduos. Porque a nossa área de atuação, ela de fato gera muitos resíduos, né? Então a gente vê que as marcas estão procurando, né, reaproveitar materiais, transformar às vezes o que é resíduo em um novo material, biomateriais, né? Mas isso é algo que a gente não encontra muito ainda nas grandes marcas. Eu acho que a gente vê mais em nas emergentes, novos designers. Eu vi num stand que eu vi, quando logo cheguei, tinha um stand que era uma rede, coisa mais linda. E ela tinha umas franjas, era toda feita de material reciclável. De biomaterial. Assim, questão dela tem várias coisas pra gente analisar. É muito custoso ainda. Ainda é muito custoso, porque... e também a gente tem que mudar esse pensamento do que é sustentável, reutilizado, tem que ser barato, né? A gente tem que pensar que para você transformar uma superfície, o processo um material, não é barato. O processo não é barato. A mão de obra, né? A mão de obra também não é barata, né? Porque as pessoas acham que é reciclado. Porque é reciclado. Vai ser Por mais que eu vou barato. pagar reciclado nessa mesinha que é de material reciclado ou de fibra natural de alguma fruta? Nós temos aqui no Brasil a EcoSimple, que é aquela empresa que trabalha com tecidos de garrafa PET. Eles trabalham com tecidos. E eles são uma empresa de tecidos premium. Tem a Rato Roy aqui de Jaraguá do Sul,
que eles fizeram superfícies de materiais, de tampinhas, coisas Ai, de que legal. plástico, bem legal. Mas voltando para Milão. Sim, voltando para Milão, a gente viu na Rosana Orlandi, que é uma galeria que a gente adora, né? Que ela é uma curadora excelente. Ela tem uma galeria em Milão onde ela traz novidades, De onde ela design do mundo, do mundo todo. inteiro. Ela traz assim peças do mundo inteiro. E aqui a gente viu uma empresa dos Estados Unidos, né? Que eles estavam fazendo com o que gerava de resíduo no têxtil, que a gente sabe que é muito, né? O têxtil, ele gera muito resíduo. Então, eles faziam almofadas, faziam tapetes, faziam diversas peças, né? E que você olha e você não, ela parece uma peça nova, e ela de fato é uma peça nova porque passou por todo um processo, né? Mas a gente ali vê essa provocação de repensar mesmo, né? De ver como é bacana a gente pensar um mundo onde o resíduo não é lixo, mas ele é uma nova oportunidade. Eu né? acho que cada vez mais a nova geração vai ter esse olhar mais cuidadoso, porque nós, me colocando, mas alguns clientes, enfim, ainda há muito preconceito. A gente tem alguns tapetes de 100% de garrafa PET. E já aconteceu em um momento do atendimento, o profissional pedir para que eu não falasse para o cliente que é de garrafa PET, porque poderia ter o cliente vai poderia ser muito barato, desvalorizar. E pelo contrário, é muito caro para fazer esse processo. Mais caros. Tem vários benefícios. É aquela questão que a gente sempre fala do emergente, né? Então, assim, um tapete de garrafa PET, o xixi do cachorro não oxida. O alvejante, se acontecer, não mancha. Você pode lavar. Você pode lavar, caiu alguma coisa, alguma comida, você pode literalmente lavar ele. Depois você mandar higienizar, mas você vai jogar ali a água, não vai estragar o fio. Então, só que existe o preconceito. Mas é que aquele pensamento enraizado em parâmetros mais mais tradicionais também, em que acham que o luxo só está no ouro, no caro, no dourado, no cristal, no caro. Não, né? A gente sabe e a gente tem percebido essa ressignificação do luxo. Eu acho que cabe a nós e a vocês como profissionais, né? A educar de uma passar forma essa mensagem, pro né, cliente, Nai? né? Sim. Exato. Mostrar para ele os benefícios que ele vai poder ter, não só quanto a sustentabilidade do planeta, mas dos de uma filhos, facilidade netos, para a rotina, né? deles. Também eles têm muito, não posso dizer preconceito, mas assim, garrafa PET, vai ser um tapete duro. Mas muitos nossos tapetes são bem confortáveis até. A gente tá falando de garrafa, eu não lembro outra coisa aqui na loja que a gente tem, assim, que é de reciclado. Tem a palha, né, que mas hoje é uma coisa... a gente já vê muito tecido, né? Tecido. O que a gente viu também é a questão ali dos vidros. Né? Existem já algumas empresas que estão trabalhando com vidros texturizados, que esses a gente viu muitos, né? Vidros com textura, né? Não vidros. Nós temos uma imagem. Essa imagem, no caso, ela não é de um vidro, mas acho que tá a seguir. Mas ela não é uma imagem de um vidro feito de reaproveitamento, né? Mas a gente viu casos na feira de vidros que são feitos a partir de reaproveitamento. Né? De quebras, né? De quebras, então ele fica com aquela texturinha de aquelas micropartículas ali. Fica super interessante. Esses vidros texturizados, eles trazem mais uma camada para o sensorial. Você não tá só vendo, você tá sentindo, você tá tocando o produto. Então ele vai te atrair não somente pelo olhar, mas ele vai te atrair por outros sentidos também. O vidro, principalmente nesse quesito mais texturizado, ele, para mim, ele me traz uma questão, uma memória afetiva. Memória afetiva. Porque casa da avó. Da casa da avó. Que tinha aquela janela texturizada. Das igrejas, que tinha aquelas janelinhas também, além de colorida, eram todo texturizado. Então também tem os vitrais, isso, né? Uma outra coisa que a gente... Aqui na loja tem uma procura muito grande, os livros que a gente encapa. Então a gente pega um livro que iria para o lixo,
né? Faz ali um trabalho feito à mão, artesanal, com todo o cuidado, encapa e usa na decoração. Exatamente. Então, acho que É cada uma vez forma mais a muito nossa de forma de reaproveitar e estar educando os nossos clientes e parceiros. E eu acho que a sustentabilidade, essa questão, claro, para se chamar sustentável tem que, né, o pilar tem que ser social, ambiental e econômico. Então, assim, às vezes a gente usa até a palavra sustentável. Mas assim, né? vamos pensar em práticas. A gente tem que usar o reutilizável, acho que é uma forma mais... Mas práticas pró-ambiente, assim, né? A gente tem que pensar que cada pequena atitude nossa conta, né? Então, assim, o que a gente puder ter de ideias, como, por exemplo, os livros que vocês citaram, já é algo positivo. Já é algo positivo, né? Pro já mundo, é pensar à frente, com certeza. né? A gente está fazendo uma tela, nossa equipe está fazendo, está quase pronta. Então, pegou o livro, arranca folha por folha, faz uma dobradura e coloca no acrílico. Vai ficar lindo. Então, assim, claro, foi uma inspiração. Essa peça já foi um ressignificar, já existe. A gente está mudando um pouco o design dela. Mas, assim, novamente usando algo que a gente tem muita quantidade, que é o livro, para fazer algo diferente. E o livro também estava muito presente na feira. Tava, verdade. Que ele é sustentável também, esse reciclado, esse que a gente usa. Porque tem a questão da sustentabilidade. Porque o livro, ele hoje, ele é caro. Sim. O livro da decoração, ele é caro. Então, assim, às vezes o cliente... Obras de arte. São fotografias incríveis. Às vezes o cliente não quer daria só pela decoração, não gosta muito, então não quer investir naquele valor só para decorar. E eles preferem. E a gente coloca um livro. Claro. Exatamente. É uma alternativa mais econômica, mais viável, né? Economicamente falando para o cliente. E é algo que, pra gente, é muito bom, porque a gente sabe que na ambientação o livro tem um papel importante. Tem, dá volume, ele dá altura. Ele cria, né, volumes. Ele é importante na ambientação. Outra coisa que a gente viu também, legal, a Patrícia Urquiola, ela tá desenvolvendo bastante trabalho de pesquisa de materiais. Então, ela tava com bastante eu vi uma mesa em São Paulo, na loja dela. Será que era uma mesa da Etel que ela fez? Isso, que é feita com jaca, fibra de jaca. Mesmo. E é uma textura, uma superfície muito lindíssima, né? E ela estava bem forte esse ano em Milão com essas soluções e esses estudos. E ela tá postando bastante isso no Instagram dela, de estudos de superfícies reutilizáveis, né? Então, tava bem legal ela e a Paola Lente também. Ela até fez uma collab com os irmãos Campana. A gente trouxe uma foto dessa. De reutilizar as fibras dos tecidos da indústria têxtil, que é a que mais polui hoje em dia. Então, eles cortaram, tem o vídeo mostrando, eles picaram e criaram esses tecidos, tudo de material, de resíduo da indústria têxtil, né? E ali em cima é o exemplo daquela empresa dos Estados Unidos que a gente comentou. Então aqui a gente tem um encontro, né, do Brasil e Itália nesse produto e trazer esse pensamento do rematerial, né? O reciclar, o refazer, o repensar, né? Exatamente. Já que estamos falando de inovar, de coisas novas, de ressignificado, então vamos falar um pouquinho de inovação e tecnologia, que entra super, né, com o que a gente tem falado. Quais são as inovações que mais chamaram a atenção de vocês na questão da tecnologia e mais empolgantes que foram apresentadas esse ano? Eu gosto bastante da questão de iluminação. E cada vez mais no Fuori a gente vê muito, né, com a Floss. Agora eu não me lembro o nome daquela outra marca. Tem a Foscarini. Artemide também. Então a gente viu bastante tecnologia de cores de luz, de sistemas novos até de LED. uma fotinho que mostra a luz como escultura. A luz né? como escultura. Porque a própria luz, a forma como ela se projeta na parede, ela é a própria escultura. Isso. Né? Então a gente vê muita tecnologia de iluminação e sistemas de LED, de dimerização, sistemas novos, né, de cores novas. Isso me chama bastante atenção na feira. Claro. As tecnologias têxteis nos chamaram muito a atenção, porque a gente começou a ver buclês
para a área externa. Isso, que a gente muito amou. legal. A gente recebeu um catálogo antes- agora. Olha só, Uhum. então assim, antes a gente via Tecidos externos Uhum. totalmente Não, rígidos. rígidos. Tecidos rígidos, que ok, eles têm a sua Aham. função, nunca vão parar de ser utilizados, mas por que não trazer uma nova textura para o ambiente externo, né? Para também Que muitas das a questão vezes sensorial. usamos mais, Aham. assim. E também Incitar o voltando toque, com essa né? questão sensorial, né? É que cada vez mais o conforto A gente na trouxe área uma externa, fotinho né? também desse. Eu acho que é mais, Eu acho cada, que mais pra cima. cada né? vez mais o conforto nessa parte externa, tanto nos Uhum. tapetes, no Então, assim, mobiliário. a gente Tudo, o percebeu você que a- sentar, você acho que é mais pra encostar. cima. Então mudou essa Isso aqui, questão. ó, buclé Olha para só. exterior. Ali, isso Ah, isso mesmo. mesmo. Buclé Ali pra para cima. exterior. Então, assim, a É gente esses vê dois que é aqui, esse tecido com uma gramatura diferente. Olha que lindo isso, né? Lindíssimo. Não, Parece até maravilhoso. uma coisa, Um crochê, tear um tear manual. manual. Um tear manual. Super. Então, para tirar aquela questão da gente achar que ambientes externos, porque pega chuva, pega sol, precisa ser aquele tecido. Então, rígido. que parece mais até mesmo um plástico, Era né? bem Porque parecido. ele não deixa de ser aqui também. Também a é. base Uhum. é polimérica, é Uhum. plástica, Uhum. mas aqui a gente vê A textura. tecnologia. Então, sim, a indústria têxtil tem avançado cada Muito. vez mais e realmente nos surpreendendo. surpreendeu essa questão da tecnologia. E acredito que seja mais a cerâmica também, a forma, né? Acredito novas que isso talvez não utilizações, seja nem uma tecnologia, porque é um voltar ao manual, mas fazer de forma diferente, Uhum. né? Que a gente tem visto bastante a gente trouxe uma esse fotinho mais também, retrô, né? mas também Que são o uma uso de cores, solução, uma execução mais moderna, né? o uso de cores com acho que talvez mais Lá pra em cima, cima, né? Só decorar no PDF. Aqui, Já ó, ali. cerâmica e cor. Olha só como a gente vê essa questão da legal. cerâmica. Nossa, esse Do aqui é um natural. garden. É um É um garden. city garden, Aham. todos diferentes. Olha Então, só. Essa foto cores é na bonitas. Paola Lente. Sim, é tecnologia, mas Uhum. também é algo Uhum. Aham. feito à mão, Uhum. né? Envolve um trabalho. processo ali cuidadoso, né? E um repensar no processo, repensar o processo, né? Como que né? eu vou repensar E não deixa de ser nessa inovação e não pintura? deixa de ser tecnologia. É que a Exatamente. cerâmica antes era aquela coisa, não tinha muitas formas, Barro, era só barro, puro. né? O aspecto É. Aham. tinha esse aspecto mais áspero, e hoje já não, a cerâmica elas estão vindo com o esmalte, muito esmaltada, Exatamente. muita cor, Muitas. com Nós vimos design diferente, muitas né? mesas com tampo de cerâmica. cerâmica. Muitas Muitas. mesas com tampo de cerâmica. E Mesas de área lindíssima. externa, mesas internas Uhum. também, laterais, de apoio. Então, Revestimento Uhum. e cerâmica. eu nem sabia que a cerâmica dava, que a gente poderia fazer Tanta- tantas coisas com ela, né? tanta Tipo, possibilidade. o nosso Muito presente versátil. ano passado, Foi o um coração, coração. foi uma cerâmica, Foi uma cerâmica. o barquinho Uhum. que a gente desenvolveu foi uma cerâmica. Hoje o Guto, que é o nosso fornecedor, estava aqui hoje, a gente desenvolvendo umas outras peças. Então, assim, eu nem sabia que era tão versátil trabalhar assim com a Aham. cerâmica. Então, ele faz o molde, eu falei, Guto, eu quero fazer uma orelha Uhum. para Ele colocar em cima. desenvolve o molde. Ele faz o molde com a máquina 3D Uhum. e depois executa Não, e na essas E cerâmica. hoje a formas. gente tem impressora 3D de Delícia. cerâmica. aham. Essa não. É que eu Não. não sei se Então não é você essa já que ele põe não tem. ali o formato Não. que você Ah, não, quer não. e ela já Exato. imprime na cerâmica. E essa foi uma outra questão que nos chamou a atenção na feira, que foi a questão De das impressões das 3D. impressões. Gente, ó, 3D. então, eu vi no Tá. Instagram essa semana a impressora de casa, vocês já Uhum. viram, que está Vende sendo comida. testada aqui E no ela Brasil. imprime com argamassa. Com argamassa. Né? Eu fui lá em São Paulo final de semana me retrasado. Eu fiquei um pouco assustada, confesso. Na confesso. USP. Eu Muito fui, bacana. Não sei se o que você viu são dos mesmos meninos, mas eles estão desenvolvendo esse sistema aqui no Brasil, essa pesquisa, Uhum. né? Muitas indústrias grandes estão Uhum. botando dinheiro nessa pesquisa e eles estão desenvolvendo. Então, eles já fazem os pilares, as vigas, Que legal. as paredes. As paredes, Até agora eles estão Não, é fazendo uma incrível, cozinha. é incrível. Gente, Foi era um você que Lego. postou uma Eu postei, maquete? sim, Eu fui vi lá a maquete, achei o Eu vi máximo. todo o estudo deles, Então, muito assim, Tem que legal. apresentar isso pro cliente? Aham. Não, e a legal. gente precisa usar a tecnologia ao nosso favor. Sim. Né? Ela Uhum. está aqui para nos ajudar. Então, Pra o que nós podemos fazer para Acelerar o Aham. processo. Acelerar em o alguns processo, momentos. a Isso, parede, acelerar o eles processo e falaram valorizar que nosso uma trabalho. parede, eles levantavam em
Agora eu não lembro se era uma parede, era Uhum. em 2 horas a parede estava pronta, prontinha. Uhum. Ainda bem que o meu pai já tá aposentado, já viveu a vida dele de pedreiro. Porque então depois vai depois só. esquece, não Você vai vai mais. com a Aham. impressora. Não vai Vai ter fazer mais. também. Esse Você trabalho vai- manual de tijolinho em cima de Aham. tijolo vai acabar. Não, vai você acabar. vai levar a máquina lá da impressora, abastecer com a massa Entendeu? e vai botar ali no computador e o Isso. braço lá, mecânico, E vai já. trabalhar e, sei lá, dentro de um dia tua casa tá. Tá pronto. Influências culturais. Influências culturais e globais. Com isso, vamos para a nossa quarta pergunta. Como as influências culturais e globais estão moldando as tendências do design que a gente observou lá no evento? Como que essa Uhum. discussão da cultura, ela Da influencia globalização, isso? né? Como que ela influencia nas novas tendências? Bom, a gente percebe hoje pela globalização que, primeiro, o design ele está adquirindo uma linguagem muito global, né? Muito. Então, A gente tem acesso a muita coisa em um tempo. um tempo muito rápido, rápido, né? A né? internet nos mostra A isso. internet tá rápida. A gente consome informação de uma forma muito rápida. Então, isso faz com que projetos de diferentes cantos do mundo Cheguem muito possam rápido. até parecer semelhantes, Uhum. tá? Exatamente. Claro que sim, nós temos regionalidades, nós temos impressões de um determinado povo, de uma determinada cultura, mas no geral tudo é bastante globalizado. Por isso que nós temos é tão popular no Brasil o estilo escandinavo, né? No design. Então, O assim, estilo italiano, todo Também. mundo tá Agora- indo pra Feira de Aham. Milão. né? então é muito globalizado, mas eu e a Manu percebemos, por exemplo, um exemplo bem bacana. Um grupo de mulheres do Oriente Médio, que elas. Eu acho que a gente tem foto. Nós das temos foto de um peças que elas banco fizeram. dela. Mais pra baixo, E eu acho. Né? Esse exemplo nos chamou muita atenção. Foi também no momento do Fuori Salone. Mais pra E baixo. esse grupo de mulheres, elas usam fibras naturais e a tecelagem manual para revestir peças de mobiliário. Pra cima, né? bem pra cima, então. Pode ir falando, Paulo, eu vou achar aqui. Eu te digo Acho que agora já que tá. achar. E a gente vê dessas mulheres culturalmente, né, Pê? Isso Que ela, aqui. aí, Ai, que lindo isso. Então a gente vê que é bem uma impressão da cultura delas, né? Mais Da- um design. com um Da design. cultura do Oriente Médio. Vem a tecelagem manual, tem a própria grafia, né? O próprio visual dessa tecelagem, ele já nos mostra uma coisa mais regional, né? Então a gente tem muita valorização do feito à mão, do regional, né? Mas no meio deste design que está assim globalizado, Exatamente. né? É que, assim, feira em Milão, mas a gente vê artistas, designers Do do mundo inteiro. inteiro. Do mundo inteiro. Então, acho que isso faz com que cada vez mais nós consumimos coisas de outros países. Sim. Claro que, tipo, aqui na loja, a gente gosta muito de valorizar o design brasileiro. O regional, Sim, nós regional. precisamos, né? Precisamos valorizar o nosso time, né, Rafa? Como a gente diz. Mas a importância de você ter essa troca, porque precisamos consumir produtos de outros países para eles também consumirem os nossos produtos. Exatamente. Então, Sim, E também exatamente. essa mistura. conhecer a cultura deles através isso. disso, E né? é uma forma de você ter um pedacinho de um outro lugar do mundo Na dentro tua da sua casa, E né? por isso a importância das viagens, né, gente? Sim. Para é muito vocês importante. mesmo, é importantíssimo. Quantos clientes, né? Eu já tive alguns casos de clientes que foram para a Turquia e trouxeram um tapetes. tapetinho, Uhum. e trouxeram Uma pashmina. né, um vidrinho, um potinho, Ó, uma luminária. Assim, eu vendi um tapete algumas semanas atrás, porque o tapete era do Piauí. Uhum. Então o cliente estava extremamente na dúvida. O profissional tinha colocado um tapete orgânico, Aham. industrial. Uhum. E aí a gente apresentou o tear manual, que era de Minas, ele adorou o toque, e aí aonde a gente ganhou ele, a gente apresentou, eu fiz uma viagem para o Piauí, eu conheci a cultura, assim, essa fibra, eu sei,
ganhamos Isso o é cliente. muito importante. E o mesmo acontece com a cerâmica. Até a cerâmica que tá atrás de vocês, né? Que é Sim. Da Lena, né? belíssima, Aham. né? Não vai dar pra ver, mas a gente põe umas E- fotos depois. Né? E assim, a gente não pode esquecer que tudo bem ter essa estética globalizada do Uhum. design, mas a gente precisa sim valorizar o regional. Não sei Né? vocês, mas a cerâmica em si, eu tenho muito na mente o Brasil. Brasil, No Brasil com é muito certeza. forte, né? Japão, Barro, né? né? Japão Terra. também. Mas lembra Japão que você também me tem mandou- muito essa cultura. Ano passado, você invadiu o nosso Insta e mostrou um ambiente que tinha muita cerâmica. Aham. Não Ano lembro. passado na feira. Na né? feira. Aham. Porque eu acho que assim, a gente tem hoje que tá chegando aqui essa cerâmica colorida, over, Sim. design com Uhum. caras, com né, agora as esferas que estão ganhando, né? Formato Aquelas cabecinhas lá de Minas. que você me indicou. Lembra que Então, são maravilhosas. Essas formas humanas, inclusive, é algo que está muito também em alta. Se a gente for olhar para Schiaparelli, por Sim. exemplo, eles usam muito nas joias, É né? verdade. Então, assim, que nem a Nai comentou, eu gostaria de uma orelha em cerâmica, né? Essas formas que remetem o corpo, a gente tá tendo muita aderência dentro do design, né? Isso É tinha verdade. em Milão, assim, vocês chegaram, porque eu não sei se isso não é uma coisa... Orgânico, sim. Tinha Talvez não as orgânico. formas do corpo, talvez isso Não. ainda se detém mais para moda, né? Como é o caso da Schiaparelli que a gente comentou, mas eu acredito que isso é algo que que ainda tem Amoroso, muito para traz abordar. muito essa questão de orgânico, né? De O movimento. orgânico, aham. Mas eles trazem um pouco de movimento e curvas. Eles fizeram até uma poltrona que era inspirada numa flor. Então, eles Uhum. trazem mais com essas questões, não tão Não corpo, talvez o corpo né? humano, né? Aham. Mas com Mas certeza traz é de algo uma que forma diferente. tem muito para explorar nesse Sim, sentido, tem. né? Gente, designers emergentes e talentos promissores. Quais que vocês acreditam, né? Na opinião de vocês, que chamaram a atenção ali, os designs emergentes que se destacaram e o porquê que vocês viram? A gente gosta muito de Naukova, que é um evento Fuori Salone. Salone, que lá na Alcova eles juntam vários designers emergentes. E lá a gente consegue ver bastante coisa. A gente acha que os designers emergentes jovens, eles ousam mais. Então a super gente tem isso. um pouco mais de design mais experimental, mais ousado. Lá a gente vê mais superfícies, materiais sustentáveis, reutilizáveis, Sim. né? Eu Então acho a que até gente Os porque vê biomateriais, biomateriais. Acho que o estudo é menos custoso para eles, porque uma empresa vai fazer uma grande Claro. empresa vai fazer um estudo de novo Sim. E material. Nai, Testa Exatamente. várias vezes, faz aham, protótipo. eles ainda estão na fase. A gente tem que pensar que eles ainda estão na fase de prototipação. É. Muitos desses designers ainda não estão fabricando em escala. Eles ainda estão É uma coisa bem artística. num processo, né? né? Aham, num Porque processo. acredito eu que para uma fábrica lançar um produto, ele já tem um cálculo lá de quanto isso vai ter que Uhum. gerar em dinheiro, em lucro para a empresa, por todo o estudo que foi feito, protótipos, testes, né, análise de produto, Sim. resistência, porque hoje para você lançar uma cadeira é feito Não aqueles é. testes de Super resistência, testes. quantos quilos vai aguentar, temperatura, E ar-condicionado, metros. calor. Exato. Gente, é muito. E é necessário. E esses, eles já estão numa vibe diferente. Já, Sim, já estão exatamente. numa né? vibe, os jovens, né, principalmente. Então, assim, é difícil citar apenas um nome, porque realmente são muitos designers de várias e lá localidades. Na Alcova reúne uma Isso, infinidade. faz assim, uma é como curadoria se fosse uma feira, excelente. É uma feira à parte. É uma feira à né? parte. E claro, nós temos ali, tem o Rossano Orlandi satélite também. O Fuori Satélite. O Salone Salone mesmo, né? A feira, o Salão do Móvel de Milão tem um pedacinho que é o destinado ao satélite, que são jovens. Vocês, não vai ter jeito. Vai. A Nayara, ela ia surtar. Eu vou pirar. Aham. Vai É pirar, muito bom. Vai pirar. Mas realmente a Alcova, a gente, né, deixa A gente aqui gosta como a maior, bastante. nossa maior dica para
pra você gente ver ver e novos conhecer designers, né? né, o futuro do design, pra colocar assim. Já falando do futuro, vamos tentar agora falar um pouco da atualidade. Como que foi a adaptação da feira, das necessidades, o comportamento que influenciou hoje, depois da pandemia? Como que foi a feira depois da pandemia? Eu acho que Teve uma a primeira diferença? coisa que a gente viu foi a questão de sensações, Sim. de toque, de materiais texturizados. Ficou tudo Então, mais valorizado, eu ficou acho. tudo, até Os tapetes mínimos mais detalhes. altos, mais fofos, que tu pisa assim, tu, meu Deus, Uhum. né? O As tecido, pessoas né? querem As sentir. pessoas querem Elas, sentir. elas quiseram Dão mais sair da valor. pandemia e voltar a sentir. Uhum. Voltar a se sentir vivas, voltar a Ter se Porque, querendo ou não, na sensações, pandemia, né? muitas pessoas perderam a esperança, né? Exato, Ficou um né? A tempo gente lá. sabe que foi um momento muito triste para todos nós. Uhum. Então, tudo que a gente queria era voltar para espaços ainda mais acolhedores, ainda mais aconchegantes Uhum. e E- que nos envolvessem e nos sensorialmente, envolvessem. né? Então, ali em cima até tem um sofá amoroso, roxo, Uhum. e ali pra baixo, né? Isso, E esse ali, esse sofá em cima que do tá com denim, lima, tecidos amoroso, texturizados, trouxe aham. bastante texturas diferentes, Uhum. saindo um pouco dessa questão do No mesmo buclé. móvel, né? É um puffzinho Em cima. lima ali, e ali no lado é um sofá da Patrícia Urquiola, que era com uma textura bem diferente, bem legal. Ali em cima é amoroso também, Uhum. eles fazem bastante composição. Não, olha essa composição Uhum. que perfeita. Maravilhosa. Textura, Tecidos. cor. Aham, é muito legal. E aqui a gente tem aquele exemplo do roxinho, O roxinho, bem com leve lima. com o verde. Mas né, que assim, nós eu também comentamos. notei que pós-pandemia a gente teve uma valorização bem grande dessas formas orgânicas, né? Muito. E Uhum. curvas, Muito. né? Então eu acho que a gente quis sair um pouco também daquele negócio rígido e a gente Isso. ter uma casa mais que se movimenta, mais fluida, mais Exato. orgânica. Eu né? acho que as Verdade. pessoas, elas acreditaram mais e estão tendo mais confiança de Uhum. sair do padrão. Sim. Exatamente. Aquele padrão que a minha casa vai ter que ser, não julgando quem gosta, porque é uma Sim. casa toda clean, gente, que coisa mais linda, Uhum. você aquela casa toda branca, combina com aquela. Mas antes era, não, eu vou fazer isso por medo, Exatamente. por ter mais longo. Eu acho que agora a gente quer se expressar um pouco mais, né? A gente Uhum. parece que deu uma liberdade também, De depois de a expressão. gente ficar É, preso, e a uma- gente teve uma Isso liberdade de, não, a minha casa, valorizar a minha casa, botar o que eu exato. realmente Muita eu coisa Um gosto. que- espaço de meditação, Uhum. um espaço de, né, para você Uhum. desfrutar de um momento em casa. E a gente percebe também que, claro, home offices, né? Home Aham. offices, No bastante. living, Uhum. home offices até mesmo em dormitórios, no Uhum. caso, Mesas vocês de de apartamento jantar menor, que se de apartamentos menores. transformam em mesa de escritório. Isso, multifuncional, objetos né? multifuncionais, Uma coisa né? que eu Mobiliário nunca tive em multifuncional. casa, nunca me adaptei como home office, não consegui Uhum. nunca trabalhar em casa. E, porém, a pandemia a gente ficou bastante tempo. Hoje, não só por conta da pandemia, muitas coisas eu levo para fazer em casa, porque é um momento que eu tô sozinha. Teus filhos Que você também, consegue às me vezes precisa concentrar. estar ali perto. E hoje eu sinto Eu a levo necessidade de bastante ter pra casa. um espaço Mas Aham. tem na minha uma casa. coisa que tu sempre falou pra mim, desde quando eu comecei a trabalhar contigo, há quase 8 anos atrás, que a gente tem que trabalhar num lugar confortável, um lugar bonito, com Sim. um vaso bonito, um Sim. quadro bonito. A Anaí sempre falou isso pra mim. Eu acho que isso, na pandemia, o pessoal começou a valorizar mais. Claro. Ficar em casa. Exatamente. Que não Claro. precisa É, ser um. Não precisa ser uma coisa engessada. É se Aham. expressar Foi mais, aí as onde pessoas realmente estão todo se mundo expressando começou mais. Exatamente. Aham. Exato, Onde todo Exatamente. mundo começou a Perdendo- usar mais. Perdendo Sim, medo perdeu o medo, de né? usar cor, de usar um batom vermelho que muitas mulheres gostavam de Uhum. usar, e tinha aquela É, com... coisa da Da vulgaridade. vulgaridade. Então, eu acho que isso a pandemia trouxe de benefício e acredito que cada vez mais vai estar Exatamente. presente. A gente entendeu Vai. o nosso, né? É Isso. minha casa, é pra mim. Né? exato. E acho que por isso que tem, né? Claro, vem de Milão essa tendência de tantas cores que eu acho que daí vem a pessoa se expressar, porque, gente, querendo ou Vem. não, isso traz. Eu hoje vendo a Manu aqui, assim, eu não imaginaria nunca a tua casa. Daquele Daquele jeito. jeito, daquela cor. É verdade. Nunca. Nunca. Eu conhecendo a Manu Tons de profissional, rosa.
não imaginaria a Manu na As casa. pedras coloridas. Aham. O tapete O clarinho. pincel rosa pink. Aham. Então, assim... Mas a mesa rosa, a a mesa- ilha verde. A Ilha Verde. Pois é. Até os objetos de decoração, tudo. É verdade. Então, As né, taças. as cores, de uma forma, elas expressam a gente, né? E Sim. para toda essa questão também, energia, que aí outro dia a gente pode chamar a Karen para conversar Pra falar sobre. isso, é verdade, é legal. Design circular... Opa, não, pulei, né? Não, pulou. 7. Desafios e oportunidades para os designers e fabricantes. Isso eu acho que é um tema... Isso é bem bem importante. difícil, porque acho que bem importante. esse mundo do design não é É, fácil. Não o é maior fácil. desafio Então, que A a gente gente pontua é o plágio, é né? o plágio, é a cópia, porque o que a gente vê é que existe muita réplica, Copia, mas não né? faz igual. As empresas acabam vendo na feira e depois trazendo para o seu próprio país. Eu não estou falando somente do Brasil, eu estou falando da China, eu estou falando dos Estados Unidos. Eles levam para o seu próprio país e muitas vezes eles não modificam em nada. Não é uma inspiração, O porque a gente design. sabe Não que é no uma nosso mundo inspiração. existe muita Existe inspiração. inspiração. É apenas uma cópia. E isso acaba sendo um problema para o designer, E também outra para o questão fabricante, né? Que vai. Entra também a globalização, né? É. Hoje a gente tem acesso a tudo. Muito. Então a gente consegue ver um design que tá sendo mostrado em Milão, Uhum. como um design que está sendo desenvolvido na Austrália. Então a gente tem acesso a muita coisa. Então, até os designers têm que tomar muito, muito cuidado, né? Porque hoje a gente tem acesso a muita Às vezes coisa. o que você acha que é novidade Já Às vezes já não, não é. é. Às vezes você viu em algum lugar e... Que é aquela história do olhar. Então, às vezes, vocês que estão sempre com esse olhar, essa curadoria de criação, tanto quando estão desenvolvendo um projeto para um apartamento, um comercial, enfim, quanto para um produto, no caso da Manu, é muito difícil essa criação, porque difícil. muitas vezes realmente você está ali criando algo que você gosta, mas que você já viu em algum momento. Exatamente. Sim, Até eu mando para algumas amigas minhas designers e a gente se manda assim, você já viu isso? Será que tu já viu? Eu desenhei essa mesa, será que tu já viu em algum lugar? E a gente fica assim, se mandando e trocando essa ideia, né? Porque hoje é tão globalizado. fugir, realmente. A gente tem tanta informação que às vezes a gente nem Não lembra dá de uma pra- coisa não- que a gente é, viu, a mas gente a não gente tem a consegue memória e a gente acha, acompanhar nossa, tudo, né? É, É impossível e nem dá muita para ter coisa, esse anseio. Não. Porque senão a gente fica louco atrás de informação. O legal é o significado. A gente gosta muito aqui na loja, a gente tem os artesãos aqui na Uhum. região. Então, outro dia chegou um cabideiro do Paulo Alves, né? Que a gente gosta muito das Ah, é coisas dele. maravilhoso, a gente gosta muito também. lindíssimo aquele cabideiro. E aí veio um questionamento de uma cliente, mas eu preciso de um de madeira, sim, só que eu quero que a curvinha seja mais aberta. Eu falei, não, peraí, então nós vamos pedir pro artesão. Uhum. O que você quer pendurar aqui? Ah, eu quero determinado colar. Então vamos pedir para ele desenvolver um que caiba aqui o seu colar. E ele fez uma peça O Paulo toda. fez. Não, quem Não. fez foi o Bernardo, Aham. Uhum. Aqui da região. que faz uma espécie de madeira bem Uhum. legal pra gente. Sim. E ele fez totalmente diferente. Sim. Não tem nada a ver. E às vezes você Então, tem a assim, inspiração, mas daí foge, porque se ele poderia fazer o mesmo que o Igual. Paulo, só que deixar o ângulo mais aberto para entrar o colar dela ali. Mas e aí ela vai ter uma peça que não é nem assinada e não é Não. uma, tipo, Aham. ela tá no meio ali. vamos ressignificar. Uma vez eu já falando de marca, né? A Ana Paula dos Justos postou um negócio que eu acho muito legal. Se você não pode ter a bolsa, não tem a réplica A daquela réplica. bolsa. Tem uma bolsa de uma artista que faz um trabalho Original. manual. Nossa! E aqui no Uhum. Brasil nós temos artistas incríveis fazendo Né? bolsas. Tem uma bolsa de uma outra marca que também é marca, mas não é aquela marca que você Aham. não pode ter. Então a gente tem que. O Brasil tem muito forte essa cultura E o ainda da Muito. Brasil, ele tá sendo muito visto lá fora, né? Então, Uhum. todo mundo quer saber o que tá rolando no Uhum. Brasil. Sim. Né? O que tá acontecendo? Quais são as tendências? Quais- tudo. né? Que Uhum. materiais vocês estão usando? O Exato. que vocês estão fazendo? O Brasil está sendo muito visto. Que bom, né? Chegou muito nossa nessa hora parte também. graças a do Deus. design mesmo. É. Os designers brasileiros. São muito. É que São a gente é muito muitos. criativo, A na gente verdade. É um né? país Brasileiro muito é criativo, né? Muitos materiais. Muito Exatamente. vivo, muito
muito animado, né? Muito Multicultural, diverso. né? O que eu acho que a gente tem multicultural. muito bom também aqui é esse contato humano que vocês dois da mesma área, de uma certa forma atingindo públicos diferentes, mas que vocês conseguem sentar, planejar um trabalho junto, viajar junto, ter um Exatamente. olhar, Ai, comparar. a gente adora. Pra gente é um A gente prazer. ama. O Brasil tem muito isso, que fora não tem, tá? A gente brinca que é a nossa lua de É mel, nossa né? luzinha de mel. Então vamos lá. Eu vou pular aqui uma pergunta, Por que você vai pular uma? porque eu achei muito tecnológica pra mim. E eu tô muito interessada nessa que eu vou fazer agora. Então vai lá. Ah, Depois eu acho que antes a gente falou muito dos desafios, mas faltou a gente falar das oportunidades. é verdade. aqui, Eu ó. acho e que a oportunidades gente emergentes. Precisa pensar muito, Hum. voltando de novo nessa questão sensorial. Não é porque eu quero vender meu peixe aqui, Mas mas é é muito porque importante. eu acho que a oportunidade, ela mora no momento, na experiência, né? Porque a gente sabe que as empresas, elas entregam produtos de qualidade, sim, muitas empresas entregam em qualidade, entregam em estética, cumprem todos os requisitos dos profissionais e dos clientes. Mas então, e a experiência como fica, né? Então eu acho que a experiência, você pensar em como usar a sensorialidade, em como usar a tecnologia ao seu favor e a favor do seu cliente é o diferencial. Com certeza. Então a gente vê estandes ali que eles usaram soluções super atrativas, diferentes, né? Imersivas e que trazem você para a marca, né? E fazem com que a marca se mantenha na sua memória, né? E que você compartilhe com outras Sim. pessoas, né? E isso vira uma cadeia, né? Sim. Então eu acho que a experiência, ela é o ponto-chave da oportunidade. Né? Eu acho que sim. Só lembrando ali da Baxter, né? Por exemplo, no final no stand deles, no final dessa experiência que eles ofereciam, né? Porque era um trajeto que você percorria para conhecer as novidades da marca, eles entregavam um QR Code para você, né? Um marca-página QR Code que você poderia baixar uma NFT, que é aquela arte digital que você recebe só uma, né? Você é dono de uma arte que você pode colocar no seu tablet, no seu smartphone, né? E é um objeto ali que você tem digital, mas é um objeto seu, né? Então é uma forma de inovar, uma forma de trazer algo diferente para o consumidor, né? Eu não vou me estender muito para a gente não ir longe, mas eu quero fazer uma observação que a Formos, que eu trabalhei há uns anos atrás, ela trabalhava muito essa parte sensorial. Você me fez lembrar disso. É verdade. A marca tinha a toda experiência, essa questão. ela tinha um estúdio que era uma vinícola desabitada que o pai dela tinha. Era lindo. Então, assim, toda essa parte de servir, da velhinha, do encantamento, do cheiro, do receber, do café. Então, assim, né, de como... Tinha alguma coisa que comia lá também, que ela dava. Ai, e era uma coisa de lá. E às vezes todo mundo falava, meu Deus, e às vezes aquela comidinha que você só encontra naquele lugar, né? Tinha então isso marca que ela servia você. Pra comer. Eu não lembro o que era. Às vezes é um chazinho, né, um bolinho, uma coisinha que só tem naquele lugar. Hoje, até o Marco do Santo Buquê falou que eu acho tão legal esse negócio que vocês fazem dos presentes, mas de ser presentes diferentes. Então a gente, né, de estar sempre diferente, né? Então por isso que nós vamos conversar depois. Vamos, com certeza. Os bastidores. Então vamos lá. Como que a era digital ela está impactando na maneira de como o design interiores, ou o profissional, o arquiteto, ele é apresentado e consumido na semana da moda, na semana do móveis lá na feira. Um exemplo é esse que a gente acabou de comentar da Baxter, né? Da NFT, né? Dessas obras de arte digitais. A gente viu também algumas questões de realidade aumentada, realidade virtual, alta, né? Sim, que está muito em alta. A gente só tem que tomar um cuidado. Uma questão ali metaverso. Metaverso. A gente tem que tomar um cuidado. Não é para todo mundo. Não. A gente tem que saber que existem gerações, por exemplo, as gerações
baby boomers, geração silenciosa, né? Geração ali com 60 a mais, já é uma geração que isso talvez seja um agente que vai dificultar a experiência daquela pessoa. Não vai facilitar a experiência daquela pessoa, né? Porque ela é diferente da geração Z. Né? E eu falo isso com propriedade porque foi o tema de pesquisa, né, do meu mestrado, inclusive. A Manu acompanhou de perto e viu que eu estudei justamente essas diferentes nuances de comportamento das gerações, né? E então a gente tem que ter isso em mente, né? A digitalização, a tecnologia, ela tem que estar ali para facilitar, ela não pode estar ali para dificultar. Isso a gente tem que cuidar bastante. Porque em alguns momentos, dependendo do público que você pega, ela complica. Ela Sim. complica. Eu tiro até por mim, eu sou jovem, novinha, e eu tenho dificuldade com a tecnologia. Me atrapalha um pouco, e a gente vê com os clientes também. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Ela tem que ajudar. Claro, tem que ajudar. Tem que facilitar. E para quem, né? E para quem você vai oferecer, vai ofertar esse... Diferentes soluções são para diferentes públicos, né? Então a gente tem que pensar bem. Por exemplo, ficou um pouquinho difícil a situação depois da pandemia, né? Em que os restaurantes eles só começaram a atender com QR Code. Tem pessoas que chegam no restaurante sem uma pessoa de idade chegam sem bateria. Eu não tenho mais bateria no meu telefone. Eu gosto de olhar. Nós fomos a Buenos Aires agora com um grupo de 10 amigas e a gente chegou com muita fome no final do dia. E fomos sem assim, bateria no celular. Ou sem internet. Sem internet, né? Horrível. Fomos em um restaurante, só tinha o QR Code, não tinha cardápio. Isso é complicado. A internet não funcionava. E a gente falava, então empreste o seu celular pra gente escolher a comida, pelo menos. Você até pede pra eles ficam meio que... Então, isso assim, tem que facilitar, mas assim, você tem que ter o cardápio, essa pessoa... Exatamente. Tá então, eu acho que tem que tomar esse cuidado, né? Tem que dar outras oportunidades pra pessoa. A gente sabe que era uma questão de higiene, uma questão de que logicamente, quando você não está tocando em algo que pode estar contaminado, as chances de você, né, contrair algo é muito, né? Mas assim, a gente tem que pensar que, de acordo com o público, as tecnologias podem auxiliar ou elas podem dificultar o processo. Vamos encaminhando para o fim. Vamos recapitular as principais tendências, o que vocês fossem ali fazer um resumo das até principais mesmo tendências. Quais vocês mais gostaram? Ou quais vocês mais gostaram. Né? Eu acho que a gente poderia talvez passar de uma forma mais... E comentando um pouquinho. E comentando, aqui, né? Porque a gente pontuou, eu acho, os mais... Isso. Inclusive, a gente vai disponibilizar, né, esse material, esse e-book, gratuitamente para os nossos fornecedores, nossos lojistas, nossos parceiros e também para outros profissionais que desejarem. Legal, se vocês quiserem, a gente pode colocar lá no Insta da loja também. Ótimo. Desenvolvido por vocês com um olhar. Exatamente. Então, só passando de uma forma rápida, né? Vamos... Os tons terrosos, a presença do inox. Bem forte. Ali embaixo a gente tem mais um exemplo. Novamente, ele é aplicado. Tem uma cuba e é um ambiente assinado da Patrícia Urquiola. Maravilhoso. Então, a gente vem com essa pegada futurista de novo. Aqui o Burgundy, o Bordeaux, né? Gente, essa cor é maravilhosa. Presente, laca, pedras exóticas. Essa mesa lateral de essa apoio pedra é linda. me lembra muito de você. A mesa do seu escritório. Porque eu acho que eu fiz o consultório da minha irmã todo nessa pedra. Todo nessa pedra, né? Aqui no Brasil nós temos a Napoleon Bordeaux, que é uma pedra que se assemelha muito ao que a gente... outras naturais que a gente viu esses dias. Que a gente, com pedras certeza. nacionais nessa pegada vermelha e um mix de pedras. Mix de pedras, a Manu gosta muito disso, né? Combinar pedras diferentes. Você fez um lavabo, acho que foi da cliente Aline. Acho que era cuba, era rosa, uma pedra rosa. Era verde com granilha. E o revestimento da parede era outra cor. Era rosa. Lindo. Era granilha verde com rosa. Mas eu gosto de misturar pedra lá na minha casa. Tem essa mistura. Tem 3 pedras. É verdade. Falando em mistura, né? O mix and match mesmo, que é essa mistura, às vezes, de tecidos, de texturas, que pode estar numa mesma peça,
no caso desse ambiente poltrona. na West Wing, Da West né? Wing. A gente viu essa poltrona aplicado né, E o diferentes... sofá eram diferentes tecidos. Da mesma Exato. cor Namoroso também. E o próprio ambiente também traz diferentes texturas para também te remeter à peça. E né? a mistura de texturas na mesma cor também fica Fica muito lindo, legal, né? Fica lindo. Questão de Modulações, modulações, a né? gente Muito viu forte. bastante Em móvel revestimento, em mobiliário. A gente viu bastante. A gente viu também esses encontros de volumes nos De- estofados. Os Uhum. encaixes, os né? encaixes. Gente, a camurça também, como tá Camurça. voltando, né? Eu amo a camurça. Lembra Eu que uma acho época usava lindo. muito? Usava. Inclusive Bolsas, nas botas. roupas estão voltando agora, Adoro né? cavaquinho de E aqui camurça. também entramos na questão da tecnologia têxtil. Às vezes, né? Não precisa ser uma camurça que de fato É o é couro. o couro, Couro, o no outro lado do animal, couro, né? A gente pode ter Uma textura camurça. um têxtil, né? Isso. Que seja com base plástica, mas que consiga se assemelhar à Uhum. camurça, porque logicamente a gente precisa estar cada vez mais atento a estas questões, Isso. né? Apesar que também hoje, Paulo, o couro ele está sendo muito olhado como uma parte De sustentável. outra Porque ele forma. acaba sendo Porque um ele é um resíduo. resíduo. Sim, exatamente. E hoje o sintético, né? A Aham. indústria têxtil é a que mais polui no Isso, mundo. acaba né? produzindo Depois mais, Depois é. é obra civil. Sim, Que exatamente. acaba produzindo mais resíduos e o couro vai para o lixo. Tanto que tem uma Sim. fábrica que a gente trabalha de couro que antes eles ganhavam essas, Uhum. essas sobras Sim. do boi. E hoje é caro para eles Sim, comprarem. exato. Porque é sustentável É também. sustentável, usar, né? é reutilizado, né? Então aqui também, As fibras novamente, as naturais. fibras naturais, Cerâmica. comentamos, a cerâmica crua, Esses exemplos. a cerâmica da Paola com Leite, cor e feita de formas legal. diferentes. formas orgânicas, né? ali mais alguns exemplos. Tampos dos cerâmicos, muitos tampos cerâmicos, externos ou internos. coloridos. Muita bem cor, coloridos. gente. O rematerial, o reaproveitamento, a ressignificação do material. Os tecidos externos, Buclê né? pro exterior, cores No vibrantes. próprio e-book deles, nas escolhas dele, dá pra ver bem forte A a cor. A né? cor, Uhum. A cor né? vai vir muito As forte. cores que estão fortes. Os né? tecidos texturizados, Uhum. Os formatos, né? o denim. O denim. O que é Ah, denim? Não sei o que é É É o denim. jeans. É o nosso jeans. Muito Ai, presente eu em amo jeans, sofás, é muito em cowboy. poltronas. Cowboy. É. Se a gente for ver, essa influência western, essa Aham, influência western. cowboy, ela tá muito presente na música hoje em dia, né? sim, Inclusive aham. artistas pop, como a Beyoncé, Beyoncé. lançaram álbuns country ultimamente, Até mesmo né? o Post Malone. Ele Post lançou Malone, duas músicas agora aham. com dois Também. grandes artistas. Então do a gente country. vê, sim. né, esse intercâmbio Aham, da da arte, né, da cultura. música pro mobiliário, Uhum. pra moda, Pra porque a gente moda. viu também o desfile da Balenciaga mesmo dessa semana. Denim, né? Denim. Jeans Foi presente fora. com Da Louis força. Vuitton também? Da Vuitton também. Outras marcas Uhum. também usando o denim forte, né? Uhum. O buclé, novamente, que é algo que a gente já Denim tinha chique. visto forte no ano passado, Sim, vimos de novo Exatamente. nesse. Aqui, que é algo que As tramas inusitadas. interessa bastante as meninas aqui na Ah, Nômade, né? Ah, Os os teares, As né? tramas O crochê inusitadas. também na cesta piece. O crochê no Que traz tapete, toda muito aquela questão interessante. também da Do memória feito à mão, afetiva. da memória Aham. afetiva. Aqui a gente tem ali o feito à mão, esse Isso, tapete muita valorização do maravilhoso. feito à mão. Que valoriza As muito. formas formas, orgânicas, né, no pandemia, mobiliário. A as luz como luzes. escultura. Não, essa luz aqui tá um arraso. Parece um A sol. iluminação tava bem bonita. Aqui mostrando O que o bege bege com tava os lá. marrons também estão muito Mas presentes. a gente tinha elementos mais vivos, que nem um terroso, Um um terroso, vermelho, né? Até um verde a gente tinha também. Os Uhum. vidros. Os vidros Os vidros texturizados. Esse é meu favorito. Eu também adoro. Amo. Aham. Elementos chanfrados, dando acabamento ali na parte de marmoraria, na parte de marcenaria também. Então Esse usa um eu não vi produto muito. mais bruto, que é uma pedra, mas aí Trazendo fica uma delicado, leveza, né? delicado. Elementos vazados, Elementos né? vazados. Mobiliário Um mobiliário também. lúdico, que que, legal não é esse. apenas um mobiliário, ele também que ele é uma lindo. brincadeira, Traz uma Aham. né?
Isso é verdade, vi bastante Você lá. viu bastante, né? Eu Tem achei um outro que é bastante um exemplo. exploração do lúdico. A gente até não mesmo colocou as geladeiras aqui. que eu vi lá bastante. Exato, Aham. da Da Smeg, Smeg. né? Isso aí, A gente tem também um que a gente até brincou, né, no centro de Milão, que era uma poltrona era que um girava, era uma banco. poltrona peão, assim, Aham. e daí você brincava com ela. Então é realmente trazer o mobiliário também dessa forma lúdica, como uma brincadeira. E é legal a gente ter. Isso também é uma questão pós-pandemia, né? Isso. De Trazer mais leveza, né? leveza, mais Leveza, brincadeira, sim. né? Mais lúdico pra dentro da nossa casa. Foi isso, um pouquinho do olhar, então, de vocês. Foi. Espero que ano que vem eu esteja fazendo os mesmos Fazendo comentários, isso junto. porque ano que vem eu aham, vou. aham. Esse ano bateu na trave ali, quase. tem a Foi data? quase, que vem? né? Já É, tinha sempre data, tem, né? sempre, né? Eles Já. sempre de um ano Aham. pro outro. É abril. É É sempre abril. abril. Muda um pouquinho a semana só, né? Isso. Sim. Então, quero agradecer, gente. Obrigada Obrigada. pela parceria. Obrigada. Obrigado pelo convite. Daqui a pouco a gente vai ter que meninas. fazer uma agora na loja nova para iniciar um novo ciclo. Ah, Isso, sim. exato. Eu tenho que estar sempre no começo do É fim. isso aí. Não, Mas mas não vai assim, ter fim. Olha, Ai, não vai ter fim. não, mas temos que ficar lá por um bom tempo, porque a Claro. gente não aguenta mais No reforma. nosso financeiro, Chega, o Everton Chega. vai dar um... Chega A de gente gosta de ser nômade, mas Nem tanto. também Nem tem tanto. um Estar em limite. movimento. Vamos tentar ficar uns 5 anos É. lá, no mínimo, assim, No quem mínimo. sabe, né? É, Obrigada mesmo, Obrigado, gente, por estarem meninas. aqui novamente. obrigada. Obrigado. Obrigada, Rafa. E a pergunta rapidinho antes da gente dar o tchau, então. Ai, a Eu pergunta faço surpresa. surpresa. Ai, Lembra? Então tá, Manu, vamos lá. É 15 segundos, tá? É 15 segundos, mas... Ai, tipo aquelas rapidinhas. É rapidinho, Ah, 15 mas é uma segundos só. pra responder. Eu tenho Então na cabeça. vamos lá, eu vou fazer uma e depois não sei qual É que vai só. fazer. Ai, meu É 15 Deus. segundos, rapidão. Tá. O que vamos fazer essa? O que a Manu de hoje falaria pra Manu quando criança? Não faça arquitetura. Ai, Sério? Sério. Boa! Não, insiste Autêntica. lá no que tu quer. Autêntica, rápida, ligeira. Era 15 segundos. Bora 9 lá, segundos foi a foi. primeira coisa que eu falei. Paulinho, você prefere 5 minutos no futuro ou 1 hora no passado? ai. Tem que ter. De quando? De que futuro a gente tá Ah. falando? É futuro. Se a gente estiver falando de um futuro daqui 200 anos, eu quero um tempinho nesse futuro, hein? Seja Curioso. 5 Legal. minutinhos. Que signo você é, Paulo? Eu sou Ares. Eu também. Ansioso, jaqueta. Olha, eu sou uma pessoa. Eu sou, de certa forma, nostálgico, gosto de sempre relembrar momentos, mas eu tenho muita curiosidade de saber como é que vai ser daqui pra frente. Então é isso, gente. Obrigada. Obrigado, Obrigada. gente. Boa noite. Boa noite, meu Bom descanso. Obrigado.